a profundidade da alfabetização ecológica, né, e a mudança de paradigma, como ela faz a gente enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, 1930, 1940 do século passado, as pessoas estavam numa necessidade muito grande de conservação, né? Foi o começo do movimento de conservação de solo. Isso aconteceu depois da Primeira Guerra e isso é um padrão histórico também, né? Depois da Primeira Guerra a gente criou tanques, criou máquinas e a gente conseguiu trazer essas máquinas para o campo. E a gente começou a arar muito, cultivar muito o solo e o começo das monoculturas ainda sem o pacote do veneno, mas já com uma intervenção mecânica muito forte. Nos Estados Unidos, no final da década de 20, e na Austrália também, a gente teve as grandes tempestades de poeira. Em alguns lugares, a gente perdeu mais de 1 metro de solo em poucos dias por causa de vento, né, e a falta de estrutura de solo. E o Aldo Leopold, ele traz um negócio muito interessante, que ele fala assim, parece que a gente sempre dá um passo para frente e 2 para trás. E aí ele diz o seguinte, que está faltando alguma coisa, né, e que não é só, e que toda vez que a gente fala sobre o estado das coisas, a gente diz que falta uma alfabetização ecológica, né? Na época dele ele falava educação ambiental. E aí ele falava assim, bom, mas não deve ser só aumentar o volume dessa educação. E também, provavelmente, falta aí algum conteúdo que a gente não está entendendo, né? E aí ele passa a descrever como naquela época, alguns lugares tiveram um incentivo de uso de maquinário do governo, de descontos, de incentivos fiscais, para que mudassem a abordagem, né, o manejo do solo, do plantio e tal, e evitassem a erosão, enfim, uma série de questões. Tinham vossorocas enormes, né? Foi uma época muito marcada por ser uma perda de solo muito rápida, muito violenta. E aí ele conta o seguinte, que enquanto havia um incentivo fiscal, né, um benefício econômico, as pessoas adotavam algumas das diretrizes de conservação. E que quando expirava esse prazo, essas pessoas não voltavam ou não mantinham ou não desenvolviam mais, não ampliavam mais as práticas, naquela época era chamada prática de conservação. E ele traz um fato muito interessante, que é de uma alfabetização ecológica e de um pensamento sistêmico muito profundo. É a questão do reducionismo, que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? A questão da gestão holística, amparar o social, o ecológico e o econômico ao mesmo tempo. O que ele mostra, né? Que essa questão de você obedecer à lei, adotar as práticas recomendadas, se juntar a alguma organização de conservação e esperar que o governo resolva as coisas, e no final não resolve. E a noção de que a política pública vai resolver a falta de educação ambiental, quando na verdade a gente tem que ter primeiro a educação e a política pública vem depois para resolver isso. E ele diz que quando a gente não tem educação suficiente, a gente não consegue entender, é uma mudança de paradigma, né? Não é só a questão do volume, aumentar o barulho sobre a educação ambiental, né, a presença dela em todos os lugares, ou a questão é o conteúdo, que a gente tem insistido num conteúdo, ele não fala isso, né, é uma leitura minha, reducionista, no sentido de que a gente coloca políticas públicas que vão incentivar economicamente, mas se esse incentivo econômico não estiver lá, a coisa não acontece. E é muito característico do nosso tempo, muito sintomático, né? A gente tem falado muito da economia de carbono, aí o agro fala da sustentabilidade, e que vai colocar carbono no solo. O Aldo Leopold traz uma versão muito diferente, né? Ele fala assim, olha, o problema da gente quantificar uma coisa como o carbono, ou da gente quantificar algumas coisas e não conseguir quantificar outras, é que a ecologia ela é constituída de uma comunidade, né? Então a gente precisa de uma ética agrária, onde a gente entende que a gente faz parte da comunidade. E essa comunidade ela precisa ser integral, senão ela não funciona. Então quando a gente coloca preço, por exemplo, no carbono, os passarinhos ficam sem preço, a água fica sem preço, as árvores ficam sem preço, a biodiversidade fica sem preço. E não é só que ela fica sem preço, é que grande parte da biodiversidade não faz sentido dentro de uma economia puramente matemática, quantitativa. Então a gente coloca um tapa-olho de que é possível incentivar economicamente algumas coisas, sendo que a gente não consegue colocar preço em tudo. E tudo que fica sem preço fica sem valor. Então é um reducionismo, né? A gente tentar enxergar uma comunidade ecológica, uma comunidade biológica, pela lente de uma economia convencional, ortodoxa, tradicional. Que você tem o mercado para dizer o que as coisas têm valor ou não têm. A gente não alcança a importância de cada elementozinho dentro da comunidade biológica, no apoio à vida no planeta, a gente não alcança a importância deles com relação ao que o mercado talvez não consiga enxergar. Então, a gente vem, aqui usando uma metáfora do Wendell Berry, né? A gente vem dessacralizando, né? Ele fala que não existem coisas sagradas e coisas mundanas com relação à natureza, existem apenas coisas sagradas e o que nós dessacralizamos, né? O que nós violentamos. Então é isso, a gente perde essa noção. É o risco do mercado de carbono, é o risco de todo viés
que tenta resolver um problema ecológico pura e simplesmente pela economia, porque a ecologia ela não funciona pela economia. Ela tem ligações de benefício mútuo, ela tem superávit energético, ela não tem resíduo, o que excede numa parte é alimento de outra, ela fecha todos os ciclos. Então a gente fica numa situação muito limitada querendo resolver as coisas com uma educação ambiental ou com uma alfabetização ecológica que não mostra que nós temos muito mais do que direitos, nós temos deveres e nós temos um papel muito importante que é de harmonizar as nossas ações com a saúde integral do ecossistema. E isso não é uma coisa que a gente pode incentivar economicamente, isso é um paradigma, isso é uma cosmovisão, isso é uma coisa intrínseca. É a gente viver conectado com a natureza de forma que a gente consegue entender nas entranhas que a nossa sobrevivência depende da saúde do lugar que nos sustenta. Com grande parte da população vivendo nas cidades, fica muito difícil. Não tem volume de alfabetização ecológica, né? Por mais que a gente grite, não tem conteúdo suficiente, porque não é só um entendimento intelectual, ele precisa ser um saber sentido, né? Integral no nosso viver. Nós dependemos integralmente da saúde dos ecossistemas que nos sustentam. As cidades, o ar-condicionado, o carro, o transporte público, o avião, a televisão, o celular, o computador, nos distanciam desse entender direto. Nós não vemos o estrago da mineração para as baterias dos celulares, computadores e carros elétricos. Nós não vivemos no Congo, onde tem as minas de lítio. Nós não vivemos no Chile, onde tem essa mineração. Então, a gente está muito distante dos lugares onde as coisas que mantêm o nosso viver são construídas, né? A matéria-prima é adquirida. E aí a gente vive uma ilusão de que é possível estar em grandes centros urbanos, falando de ecologia, gritando por direitos, mas a gente esquece que nós temos deveres. E aí o Aldo Leopoldo está aqui há quase um século atrás escrevendo sobre isso, né? Não adianta só o conteúdo e não adianta só ampliar a voz da educação ambiental. A gente precisa viver de uma maneira que nos eduque, informe e nos faça sentir nas entranhas. A nossa viabilidade, a nossa possibilidade de viver bem depende integralmente do ecossistema de onde a gente vem.